Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí sintonizado neste canal. Como vai você, meu aluno? Estamos aqui hoje para mais uma sensacional aula de pesquisa de marketing. E hoje nós veremos o capítulo 6, pesquisa descritiva, levantamento e observação. Aperte os seus fones de ouvido, desligue todos esses aparelhos que estão aí à sua volta, que podem tirar a sua concentração, e vamos lá, embarque nessa. Aperte os fones de ouvido e vamos lá, meu caro aluno, com vocês mais um capítulo sensacional do nosso caminho nessa jornada do conhecimento da pesquisa de marketing. Muito bem, gente, antes da gente começar a explorar com mais detalhes os tipos de desenhos descritivos que são levantamento e observação, vamos dar uma olhada aqui nessa figura e tentarmos entender as duas principais dimensões que definem um tipo de coleta de dados, ok? Então vamos lá. O que nós vemos aqui nesse gráfico, ok? Nós vemos que os métodos podem ser caracterizados em relação a duas principais dimensões. A primeira é o grau de estrutura e o segundo é o grau de disfarce. Portanto, quanto mais à direita, mais disfarçado o método de coleta de dados é. Quanto mais à esquerda, menos disfarçado o método de coleta é. Quanto mais para cima, mais o método é estruturado e, obviamente, quanto mais para baixo, menos o método de coleta de dados é estruturado. Então vamos falar sobre a primeira dimensão, que é a estrutura de um método de coleta de dados. Eu acho que eu já falei anteriormente que a estrutura de um método de coleta de dados se deve principalmente ao tipo de estímulo que é dado ao respondente e a forma como é medida a resposta do respondente. Então, quanto mais o mesmo estímulo for dado a todos os respondentes, ou seja, todos os respondentes vão responder a mesma pergunta, formulada da mesma forma sempre, e quando o respondente tiver as mesmas alternativas de resposta, mais estruturado é o método de coleta de dados. E, obviamente, se os respondentes forem expostos a perguntas diferentes ou perguntas parecidas, mas formuladas de forma diferente, e eles não tiverem as mesmas alternativas de resposta, menos estruturado é o método de coleta de dados. Okay? O grau de disfarce refere-se ao grau em que o respondente está consciente de que ele está sendo pesquisado e ao grau em que ele reconhece o objetivo daquela coleta de dados, ok? Muito bem, então vamos olhar aqui para este nosso gráfico e o que nós observamos primeiramente. Vamos primeiro olhar para os métodos qualitativos, ok? Ou também chamados de exploratórios. O primeiro que a gente vai olhar é o Focus Group. Como vocês podem ver aí no gráfico, o Focus Group é pouco estruturado e mais ou menos disfarçado, ok? O que isso quer dizer? O Focus Group, como a gente sabe, é um método exploratório e os métodos exploratórios, pela sua própria natureza, são pouco estruturados. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas são expostas a diferentes perguntas e elas definitivamente não têm alternativas de respostas. Cada pessoa vai dar a sua própria declaração, a sua própria opinião sobre a sua própria percepção, usando as suas próprias palavras, e cada pessoa
vai expor a sua percepção usando palavras completamente diferentes. Portanto, este é um método com pouca estrutura. E por que a gente diz que ele é mais ou menos disfarçado? Porque, em grande medida, as pessoas não sabem muito bem qual é o objetivo da pesquisa, ok? E por que elas não sabem? Porque existem algumas técnicas que são utilizadas durante uma pesquisa que impede que as pessoas saibam exatamente o que está sendo pesquisado e por quê. Naturalmente, ao serem convidadas para um focus group, em geral as pessoas são informadas sobre a marca patrocinadora daquela reunião, muitas vezes sobre o produto, e se elas não forem informadas com antecedência durante a reunião de focus group, muito provavelmente o moderador do focus group vai informar qual é a categoria de produtos e qual é a marca. E ali vão ser feitas várias perguntas. E por mais que as perguntas estejam disfarçadas, de certa forma o respondente sempre acaba percebendo qual é a intenção que está por trás daquela série de perguntas, ok? Portanto, nós vamos dizer que o focus group é mais ou menos disfarçado. E a entrevista em profundidade? A entrevista em profundidade ela é um pouquinho mais estruturada porque ela é feita individualmente, mas a gente pode dizer que ela não é muito mais estruturada que um focus group, não. Por outro lado, como ela é feita individualmente e cada pessoa está exposta às suas próprias respostas, e ela não compara as suas respostas com as percepções das outras, isso também aumenta um pouco o grau de disfarce de uma entrevista em profundidade, ok? Em seguida, nós temos o levantamento ou o survey. O survey, ele é bastante estruturado, ele só perde estrutura para o experimento, e essa é uma das características principais do survey ou do levantamento. Ele é bastante estruturado. De novo, o que a gente quer dizer com isso? Todos os respondentes vão ser expostos às mesmas perguntas, na mesma ordem, e todos os respondentes vão poder responder usando as mesmas alternativas, ok? E isso é o que define a estrutura de um método de coleta de dados. Portanto, ele é bastante estruturado, mas ele não é nada disfarçado. Ou seja, não dá para disfarçar um levantamento. Isso é uma característica muito importante do levantamento. Em outras palavras, se você quiser adotar um método de coleta de dados em que o respondente não consiga identificar o objetivo da pesquisa, certamente o levantamento não é a melhor opção. Porque a única forma de se obter o que se quer a partir de um levantamento é perguntando-se exatamente aquilo que se quer saber. E não é possível esconder o objetivo de uma pergunta. E, portanto, o levantamento não é disfarçado. Em contrapartida, o experimento é bastante estruturado e, ao mesmo tempo, ele é bastante disfarçado. E por que ele é disfarçado? Porque, como veremos mais para frente, uma das características principais do experimento é que as pessoas, em geral, são expostas a um único estímulo e não a todos os estímulos ou todas as condições experimentais. E, portanto, é muito pouco provável que a pessoa identifique qual é o objetivo daquela pesquisa, ok? Portanto, mesmo sabendo ou tendo conhecimento sobre as perguntas que serão feitas, a pessoa não consegue identificar muito bem qual é o objetivo da pesquisa, exatamente pelo fato de que ela é exposta unicamente a um estímulo. E é isso que aumenta
o grau de disfarce de uma pesquisa do tipo experimental. E a observação? A observação é um método de coleta de dados bastante híbrido. Por quê? Porque ele pode ser disfarçado ou ele pode ser não disfarçado, e ele pode ser estruturado ou não estruturado. Portanto, a observação é o método de coleta de dados mais híbrido que nós temos, porque ele pode ser qualquer coisa, ou seja, ele pode ser disfarçado, estruturado, disfarçado e não estruturado, ele pode ser não disfarçado e estruturado ou não disfarçado e não estruturado, ok? Como nós veremos ainda nesta aula de hoje, tá certo? Muito bem. Por que entender o grau de disfarce é importante? Porque quanto mais o respondente tiver consciência sobre o objetivo da pesquisa, maior é a probabilidade de que ele proporcione respostas que sejam socialmente aceitáveis. Ok? Nós já falamos bastante sobre o que são respostas socialmente aceitáveis, mas relembrando, respostas socialmente aceitáveis são aquelas respostas que o indivíduo acredita que é aquilo que as pessoas gostariam que ele dissesse. Por exemplo, se alguém perguntar para mim se eu tomo banho, qual é a resposta mais socialmente aceitável? Sim, eu tomo banho todos os dias. Se alguém me perguntar quantas vezes você escova os dentes por dia, eu diria de 3 a 4 vezes por dia, no mínimo. Se alguém me perguntar, você usa fio dental? Sem dúvida alguma, no mínimo 2 vezes por dia. Se alguém me perguntar, você usa desodorante? Naturalmente, no mínimo 1 vez por dia, todos os dias da semana, tá certo? Isso são respostas socialmente aceitáveis. Podem ser verdade, sem dúvida alguma, mas muitas vezes nós não temos como identificar se é uma resposta verdadeira ou se é uma resposta socialmente aceitável. Quando que as pessoas têm maior probabilidade de dar respostas socialmente aceitáveis? Quando a pesquisa trata de temas sensíveis. E o que são temas sensíveis mesmo? São aqueles temas mais complexos, como, por exemplo, hábitos de higiene, como esses exemplos que eu acabei de dar, hábitos sexuais, investimentos financeiros, questões relacionadas à saúde, obviamente nem todas as questões relacionadas à saúde, mas algumas questões, ok? Ou quando nós estamos tratando de temas tabu ou temas controversos, como por exemplo religião, uso de drogas, contrabando, furto, produtos pirateados e assim por diante, ok? Muito bem, então essa é a importância de nós entendermos o grau de disfarce e o grau de estrutura de um método de coleta de dados. Então vamos seguir aí adiante para entender o que é um levantamento, ok? Siga comigo, vamos lá, meu caro aluno. Então vamos ver aqui o que é um levantamento. Um levantamento sempre vai envolver um questionário estruturado ao qual os entrevistados devem responder. Então lembrando, é um questionário estruturado. Esse questionário sempre vai ter perguntas bastante objetivas e diversas alternativas de resposta. Todos os respondentes vão ser expostos naturalmente às mesmas perguntas e às mesmas alternativas de resposta. Como nós dissemos, este é um método direto, nada disfarçado. Portanto, não adianta querer esconder o objetivo da sua pesquisa
por meio de perguntas indiretas, porque essa não é a característica do levantamento. Ok? Então vamos ver aqui quais são as vantagens do levantamento. Primeira grande vantagem é que a aplicação, ou seja, coletar dados por meio de um levantamento é relativamente simples. Por que é simples? É simples porque, em geral, a maior parte das pessoas já está acostumada, ou a maior parte das pessoas já foi exposta a algum tipo de levantamento e, portanto, elas conseguem entender bem o que é um levantamento. Por outro lado, também não existe uma complexidade muito maior envolvida na aplicação de um questionário, tá certo? Os dados são relativamente confiáveis, pois as respostas são limitadas. Uma das vantagens do questionário ou do levantamento é a possibilidade de se comparar respondentes. Portanto, limitar o número de alternativas de uma resposta é também uma vantagem do levantamento, porque assim fica muito mais fácil comparar os respondentes com um número limitado de respostas. E também esse número limitado de respostas reduz a variabilidade entre respondentes, mas reduz a variabilidade a um número que seja aceitável, tá certo? Em outras palavras, eu também não quero reduzir muito a variabilidade entre os respondentes. A gente vai ver quando falarmos sobre escalas, isso vai ficar um pouco mais claro, mas em geral eu não quero poucas alternativas de resposta. Por outro lado, eu também não quero muitas alternativas de resposta. Poucas alternativas de resposta são compreensíveis, mas diferenciam pouco os respondentes. Muitas alternativas de resposta podem diferenciar mais os respondentes, mas o pressuposto é de que todas essas alternativas, ou esse grande número de alternativas, seja compreensível, o que não necessariamente é verdade. Portanto, existe um número ideal de alternativas para uma resposta que a torne compreensível e, ao mesmo tempo, permita identificar as diferenças entre os indivíduos. E, finalmente, uma outra vantagem do levantamento é que é relativamente fácil codificar, analisar e interpretar os resultados obtidos por um questionário. A codificação por meio de meios eletrônicos, então, é mais fácil ainda. E a gente vai ver que, à medida em que nós evoluímos para meios eletrônicos ou para o uso cada vez maior de meios eletrônicos, o uso de questionários, então, fica mais vantajoso ainda, ok? Entretanto, o levantamento também tem algumas desvantagens, como aquelas que veremos a seguir. Fique comigo! Como eu disse, o levantamento também tem as suas desvantagens. Vamos ver aqui quais são algumas delas. Em primeiro lugar, em algumas situações o respondente não tem ou ele não quer dar a informação. Naturalmente, isso pode acontecer em qualquer situação, ok? Mas nós devemos nos lembrar que o levantamento tem um questionamento direto. Em outras palavras, a pergunta vai na lata. E às vezes o respondente se sente intimidado com aquela pergunta e às vezes ele não quer dar a resposta. E a gente já viu que para eliminar o fato do respondente não saber a resposta, eu tenho que fazer um bom sistema de seleção da amostra, para evitar que os respondentes não saibam a resposta. Portanto, parte desses problemas podem ser superados
com bom recrutamento da amostra. E como é que isso é feito? Por uma boa seleção do público-alvo. Outra desvantagem é que não vale para todo tipo de informação, mas isso a gente já falou bastante quando definimos os diversos tipos de pesquisa, ok? E naquela ocasião nós dissemos que, por exemplo, crenças não são muito adequadas, crenças e valores não são informações muito adequadas para serem obtidas por meio de levantamentos, e que nesse caso talvez fosse mais adequado o uso de métodos exploratórios, ok? E uma desvantagem, talvez essa seja a principal desvantagem dos levantamentos, é que não é fácil, não é nada fácil formular adequadamente uma pergunta e as alternativas de resposta. De fato, esse é um dos maiores desafios no desenvolvimento de um questionário. É como formular adequadamente uma pergunta, como formular adequadamente as possíveis respostas para aquela pergunta e principalmente como organizar todas essas perguntas de forma coerente e lógica que permitam ao respondente responder o questionário com facilidade. No entanto, é muito bom saber que existem pessoas muito experientes que conseguem formular questionários muito bons. Ok, e quando falamos em métodos de levantamento, de quais métodos especificamente estamos falando? Ok, vamos ver para esse quadro aqui, que ilustra quais são os principais métodos de coleta de dados, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui 4 quadrantes, em que o primeiro quadrante fala sobre os métodos de coleta de dados por telefone, o segundo pelo correio, o terceiro entrevistas pessoais e o quarto os métodos eletrônicos. Quando nós falamos por telefone, nós temos basicamente 2 métodos, o método tradicional e o método auxiliado pelo computador. Antigamente, quando os computadores ainda não eram tão disponíveis quanto são hoje, o método tradicional era mais usado, mas hoje em dia praticamente caiu em desuso. E o que é o método de telefone, método de coleta de dados auxiliado pelo computador? Não é nada tão complexo assim. Mas existe um programa dentro de um computador que faz a chamada, gerencia o número de chamadas não atendidas e quando essa chamada é atendida, transfere para um operador. Muitas vezes isso é feito em grandes call centers e essa administração pelo computador é bastante importante. Um outro tipo de pesquisa, um outro tipo de método de coleta de dados que também já não é mais usado nos dias de hoje é o método do correio. Antigamente isso era bastante usado, né? O questionário era impresso em papel, colocado dentro de um envelope, juntamente com uma carta de apresentação em um envelope para a resposta. Esse questionário era enviado para a casa do respondente, geralmente selecionado de forma aleatória, e então era respondido por a pessoa e colocado dentro de uma caixa de correio. Imaginem vocês que esse método era bastante demorado, tá certo? E por isso ele caiu totalmente em desuso. Então a gente vai falar muito pouco sobre esse método. Em relação à entrevista pessoal, nós temos basicamente 3 tipos, né, com algumas pequenas diferenças entre uma e outra. A primeira é a entrevista pessoal no lar, que tem características bastante peculiares, né?
A segunda é o que eu vou chamar aqui de interceptação em shopping centers, mas esse nome não é muito bom para o contexto brasileiro. Na verdade, hoje em dia se fala muito mais em pesquisa por interceptação apenas, porque em geral no Brasil a interceptação não é feita em shopping centers como é feita nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em geral, a interceptação é feita em locais de grande circulação de pessoas, como por exemplo praças centrais, estações de ônibus ou estações de metrô. E por que isso acontece? Porque ao contrário dos Estados Unidos, nós temos um grande número de pessoas circulando pelas ruas, né? Ainda no Brasil, os transportes coletivos ainda são o principal meio de transporte, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, em que as pessoas usam principalmente os seus veículos e o maior local de concentração é em torno dos shopping centers e por isso interceptação em shopping centers. Aqui no Brasil, por outro lado, é muito difícil contar com a colaboração dos shopping centers. Embora seja possível, é bastante difícil e, portanto, as empresas preferem fazer a interceptação nas ruas mesmo. E o outro tipo de entrevista pessoal é aquela auxiliada pelo computador, em geral em central locations, ok? Então aqui a característica principal que nós estamos falando é a central location. E o que é uma central location? Ou locação central, ou alguma coisa do gênero. Uma central location é um espaço geralmente alugado pela empresa de pesquisa e que ela usa para fazer a coleta de dados. A grande vantagem da central location é que a empresa de pesquisa pode usar esse espaço para dar os estímulos aos respondentes. Imagine a seguinte situação: eu quero fazer uma pesquisa de sorvete ou de cerveja, por exemplo, que envolve experimentação. É óbvio que uma pesquisa com esse tipo de produto seria praticamente impossível de ser realizada no meio da rua. E, portanto, a única forma que se tem é fazer essa coleta de dados em uma central location. Da mesma forma, qualquer pesquisa que utilize estímulos mais elaborados, como alimentos, em geral são feitas em central locations, ok? E esse tipo de pesquisa ou esse tipo de coleta de dados também tem algumas características especiais que os diferenciam da interceptação ou da entrevista pessoal no lar. E finalmente aquele tipo de coleta de dados que cresce cada vez mais, que é a coleta de dados por meio eletrônico. Então nós temos aí o e-mail, a própria internet ou cada vez mais os aplicativos de celular. Hoje em dia também praticamente não existe mais coleta de dados feita por e-mail. No começo da internet isso era muito comum, mas hoje em dia também ninguém faz. O que se faz hoje em dia é a criação de formulários disponíveis na própria internet. E o número cada vez mais crescente de aplicações de pesquisa por meio de celulares, seja por meio de formulários, seja por meio de aplicativos especialmente desenvolvidos para este fim. Ok, mas com tantos métodos assim para se coletar dados, alguém deve estar se perguntando: e qual é o melhor deles? De fato, não existe um método que seja melhor do que o outro em todas as dimensões. Portanto, nós devemos entender quais são as dimensões que diferenciam cada um desses métodos de coleta de dados, e então nós podemos avaliar qual é o melhor método para os nossos objetivos, ok? Então vamos lá, vamos ver quais são essas principais dimensões e como é que cada um
desses métodos de coleta de dados se classificam. Então vamos olhar aqui para esta tabela e ver quais são as principais dimensões que nós devemos considerar para poder avaliar cada um dos métodos de coleta de dados por levantamento. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a diversidade de perguntas. O que isso quer dizer? Diversidade de perguntas se refere à possibilidade de se fazer perguntas com formatos variados, ok? Então, por exemplo, uma escala do tipo Likert ou uma escala de diferencial semântico são formatos variados. Às vezes nós podemos fazer perguntas do tipo ranqueamento, é um formato diferenciado. Então, quanto maior a possibilidade de se fazer perguntas com formatos variados, maior é a atenção que o respondente vai destinar àquele questionário. E também maior é a riqueza das perguntas que se pode fazer. Portanto, esta é uma dimensão muito importante. A segunda dimensão é o uso de estímulos. Nós sabemos que, em geral, quando nós queremos resolver problemas de marketing, né, ou aquele tipo de pesquisa de solução de problemas, nós temos, em geral, que usar estímulos. E quais são esses estímulos? Pode ser uma propaganda, pode ser um produto comestível, ou pode ser um produto para ser manuseado, ou pode ser uma propaganda visual, ou ter apenas estímulos auditivos, como um jingle de rádio. Em determinadas situações, nós queremos apenas que o consumidor cheire o produto, como por exemplo no caso de um perfume, ou mesmo de um desodorante, ou mesmo até de um detergente em pó, né, para ver qual é o cheiro que o detergente pode deixar na roupa, e assim por diante. Portanto, o uso de estímulos é muito importante em pesquisas, e a gente também tem que considerar esta dimensão. Uma outra dimensão se refere ao controle da amostra. E o que é o controle da amostra? Basicamente se refere à possibilidade de se ter certeza que a pessoa que foi selecionada para fazer parte da amostra de fato é a pessoa que vai participar da coleta de dados. Tome como exemplo a seguinte situação. Eu pego o telefone, eu sou um pesquisador, ligo para um determinado número e eu gostaria de falar com o Antônio José. E ligo para essa casa e falo, por favor, boa tarde, eu gostaria de falar com o Antônio José. E alguém vai me dizer, pois não, é ele falando. Como é que eu posso ter certeza que é o Antônio José que de fato está falando comigo naquele momento e não o irmão dele, ou o tio dele, ou o filho dele, ou o pai dele, ok? Então, não é possível. E por que o controle da amostra é importante? Porque nós queremos ter certeza que nós selecionamos a pessoa corretamente, porque é apenas ela que vai poder me dar as respostas que eu desejo, ok? Então, controle da amostra é muito importante. Depois, taxa de respostas. Por que a taxa de resposta é importante? A gente já viu na aula passada. Porque quando a taxa de não resposta é muito alta, o erro de não resposta também é muito alto, e nós vimos que o erro de não resposta é um erro indesejável em uma pesquisa. Portanto, quanto maior a taxa de respostas, melhor. Controle do ambiente, o controle do ambiente em que é feita essa coleta de dados. Quanto maior o controle, também melhor. Essa variável ou essa dimensão está muito intimamente relacionada com o uso de estímulos, porque à medida em que eu tenho mais controle do ambiente, mais confortável fica o pesquisador e
por que não também mais confortável fica o entrevistado ou o respondente. Em seguida, o controle da equipe. O controle da equipe de coleta de dados, naturalmente. Por que isso é importante? Porque nós vimos também na aula passada que uma das principais fontes de erro é o entrevistador ou o pesquisador. E na medida em que você não tem controle sobre como essas pessoas estão fazendo o trabalho, o erro de um entrevistador aumenta. Portanto, se você tem um controle maior de como essas pessoas estão fazendo o trabalho, menor é o erro de não resposta causado pelo entrevistador. Em seguida, o erro do entrevistador, que está muito correlacionado com o controle da equipe. Os próximos é a rapidez, uma dimensão cada vez mais importante nos dias de hoje. Todo mundo quer tudo rápido para ontem, então a rapidez também é uma dimensão importante. O anonimato das respostas, essa é uma característica também muito importante de um processo de coleta de dados. E por quê? Porque na medida em que o respondente se sente mais anônimo, maior é a probabilidade de ele não omitir ou de ele não mentir. E por quê? Porque se ele se sente anônimo, ele se sente mais livre para dar respostas verdadeiras. E, finalmente, as informações sensíveis, ou a capacidade de se obter informações sensíveis. Da mesma forma, nós queremos respostas verdadeiras do nosso respondente. E, em determinadas situações, nós temos algumas perguntas que são mais sensíveis ou alguns temas que são mais sensíveis. E, portanto, eu gostaria de poder obter mais facilmente essas informações. Então vamos voltar lá em cima para a diversidade de perguntas e ver um a um quais aqueles que são os mais altos e quais aqueles que são mais baixos, para a gente entender como é que funciona cada uma dessas dimensões. Então vamos lá, diversidade de perguntas. O que nós vemos aqui é que o telefone e o aplicativo móvel permitem uma baixa diversidade de perguntas. O telefone por quê? Porque as perguntas por telefone, em primeiro lugar, têm que ser feitas de forma muito rápida. E, portanto, não dá para diversificar muito as perguntas, porque para cada tipo de pergunta eu precisaria explicar ao respondente como é que ele vai responder. O segundo fator é que o telefone só permite o uso de estímulos auditivos. E algumas pessoas, como eu, por exemplo, têm uma grande dificuldade de interpretar corretamente estímulos auditivos. E se para cada vez que eu mudo a forma da pergunta eu tiver que explicar, para algumas pessoas vão ter maior dificuldade. E o aplicativo móvel? O aplicativo móvel basicamente se deve à pequena dimensão dos celulares. Então, colocar muitas instruções de resposta no celular não é muito apropriado, e ficar diversificando os tipos de pergunta também não é muito apropriado. Em contrapartida, a coleta de dados numa Central Location no domicílio permite uma maior diversidade. E por quê? Porque aí nós temos o papel do entrevistador. E o entrevistador se encarrega de explicar detalhadamente ao respondente como ele deve proceder para entender a pergunta e proporcionar as respostas. Vamos em frente para o uso dos estímulos. Quais são os métodos que proporcionam um pouco uso de estímulos? Também o telefone e o aplicativo móvel. O telefone móvel, basicamente, eu posso usar
estímulos visuais ou auditivos, mas novamente devido às pequenas dimensões de um telefone celular, ver esses estímulos não é muito fácil. Já em relação ao telefone, eu só posso usar estímulos auditivos. Em contrapartida, o uso de estímulos, tanto no domicílio como na Central Location, é alto. E por quê? Porque nessas condições eu posso usar qualquer tipo de estímulo que eu desejar. Eu diria até que na Central Location o uso de estímulos é mais alto ainda, a possibilidade é mais alta ainda do que na pesquisa por domicílio. Em relação ao controle da amostra, a internet e o aplicativo móvel não tem praticamente nenhum controle da amostra. Eu não sei quem está respondendo. Eu só posso esperar que a pessoa que recebeu o convite para responder é a mesma que vai responder, mas eu não tenho segurança alguma. No telefone eu tenho alguma segurança, né? Por exemplo, para identificar se a pessoa é do sexo masculino ou feminino, se a pessoa tem uma voz mais jovem ou mais velha, mas também não é muito fácil. E quando que eu tenho uma alta facilidade do controle da amostra? Exatamente também na Central Location e no domicílio. Em relação à taxa de respostas, a mesma coisa. Internet e aplicativo móvel tem uma taxa de resposta muito baixas. Em contrapartida, as pesquisas em domicílio e Central Location têm uma taxa de respostas muito alta. Por quê? Porque, novamente, nós temos o papel do entrevistador. E um dos papéis do entrevistador é convencer as pessoas a participarem da pesquisa. Em relação ao controle do ambiente, da mesma forma, internet, aplicativo móvel não tem o controle do ambiente onde está sendo feita aquela pesquisa. Então, no aplicativo, no celular, a pessoa pode estar andando na rua ou ela pode estar sujeita a várias distrações e eu simplesmente não sei o que está acontecendo. No telefone é um pouco parecido, porque a pessoa pode estar com o telefone também sujeita a várias distrações, embora, como em geral as pesquisas por telefone são feitas em telefone fixo, é muito provável que a pessoa esteja dentro de uma casa ou dentro do escritório e aí ele está sujeito a menos distrações. E onde que é maior o controle do ambiente? Também nas pesquisas em domicílio e na Central Location. Em relação ao controle da equipe, bom, na internet, no aplicativo móvel eu não tenho controle, eu não tenho equipe, portanto não é relevante falar em controle da equipe. Por quê? Porque em geral essas pesquisas são de alto preenchimento, né? Então não tenho o papel da equipe de entrevistadores. No domicílio, eu tenho um baixo controle. Por que eu tenho um baixo controle? Porque esses entrevistadores vão para os domicílios e é impossível, ou quase impossível, controlar o que eles estão fazendo, porque eles estão muito dispersos. Já no telefone ou numa Central Location, como esses entrevistadores estão num local concentrados, aí então é muito mais fácil fazer o controle da equipe. Mas veja que o controle da equipe nem sempre é muito grande, porque mesmo eu tendo algum controle visual sobre as pessoas, né, sobre os entrevistadores, cabe a cada um deles fazer o seu trabalho. E onde que é maior o erro do entrevistador? O erro do entrevistador é mais provável na entrevista em domicílio e menos provável ou moderadamente na Central Location e no telefone. Por isso que eu disse, quanto maior o controle da equipe, menor é o erro do entrevistador. Em relação à rapidez, internet e aplicativos móveis são muito rápidos, muito ágeis. Central Location é moderado, telefone também é bastante alto, é bastante rápido. Implementar uma pesquisa por telefone costuma ser mais rápido, não tão rápido quanto os métodos eletrônicos, mas é bastante rápido. E já a pesquisa em domicílio
é muito, muito demorada. Um entrevistador ele consegue fazer no máximo 3 a 4 visitas domiciliares por dia. Numa Central Location, o número de entrevistas que pode ser feito é muito, muito maior. Mas mesmo assim, não, a velocidade não é tão rápida, porque há que ter um recrutamento, pegar essa pessoa, levar para uma Central Location, e tudo isso reduz a execução da pesquisa. Em relação ao custo, internet e aplicativo móvel são muito baixos, telefone moderado, Central Location moderado para alto e domicílio muito caro. Por quê? Quanto maior a eficiência, menor o custo. Quanto menor a eficiência, maior o custo. Na entrevista em domicílio, o entrevistador faz poucas pesquisas e isso eleva demais o custo da pesquisa. Anonimato das respostas. Onde que é maior? Na internet e no aplicativo móvel, principalmente porque você não consegue, se você, por exemplo, na internet ou mesmo no aplicativo móvel, você consegue no máximo saber qual é o IP do respondente. Mas saber o IP não necessariamente vai identificar a pessoa. Portanto, pela internet ou por um aplicativo móvel, a pessoa se sente bastante anônima. Já no domicílio ou no Central Location, a pessoa não tem percepção de anonimato nenhuma, porque ela está ali sendo exposta perante um entrevistador e o que ela responder vai estar sendo anotado por aquele entrevistador e, portanto, ela não tem muito anonimato. Em relação às informações sensíveis, da mesma forma, pela internet, aplicativo móvel, se a percepção de anonimato é grande, conseguir informações sensíveis é mais fácil. Já no domicílio, como o anonimato das respostas é baixo, a probabilidade de se conseguir informações sensíveis também diminui. Então vocês vejam que cada um desses métodos tem as suas especificidades, suas vantagens e desvantagens. O que é recomendável antes de se escolher um método de coleta de dados é analisar as vantagens e desvantagens ou essas características e descobrir aquelas que são mais importantes para os objetivos da pesquisa, ok? Muito bem. Então, basicamente, nós vimos aqui qual é a definição do levantamento, quais os tipos de levantamento e quais as principais características de cada um dos métodos de coleta de dados por meio de levantamento. O que nós vamos ver em seguida é a observação. Fique comigo. Muito bem, o que é uma observação? Uma observação é definida como registro dos padrões comportamentais de pessoas, objetos e eventos de uma maneira sistemática para se obter informações sobre o fenômeno de interesse. O observador não se comunica com a pessoa observada. Vamos observar uma palavra-chave muito importante aqui na nossa definição, que é padrão comportamental. Em outras palavras, observação só é capaz de registrar comportamentos. É fácil de entender por quê, né? Porque quando nós observamos uma pessoa, nós não conseguimos observar o que ela está pensando. Nós não conseguimos observar as suas percepções, seus sentimentos. A única coisa que nós conseguimos observar são comportamentos. Então, a gente deve lembrar lá da aula passada, quando a gente falava sobre o que queremos saber do consumidor, da nossa cebola mental, crenças, valores, atitudes e comportamentos. Muito bem, pesquisa por observação só é capaz de detectar comportamentos, ok?
E a outra característica aqui muito importante é que o observador, o pesquisador, não se comunica com o observado, com o pesquisado. É possível, entretanto, integrar a observação a outros tipos de coleta de dados. Então, por exemplo, é possível que eu faça primeiro uma observação e logo em seguida faça uma coleta de dados por meio de um levantamento, ok? Então a combinação de métodos é sim possível. E vai depender do que? Naturalmente do objetivo da pesquisa, ok? E quais são as dimensões pelas quais nós temos que analisar os métodos de observação? São basicamente 3 dimensões. A primeira é a estruturação. E nesse sentido, como nós já vimos, nós temos a observação estruturada e a observação não estruturada. Qual é a diferença? A diferença é que numa observação estruturada, o observador define a priori, ou seja, antes de iniciar a coleta de dados, quais são as variáveis que ele quer observar. Em outras palavras, o que ele quer observar exatamente. Ele precisa descrever adequadamente e precisamente o comportamento ou os comportamentos que ele pretende observar. E uma vez que ele descreve minuciosamente cada um dos comportamentos a serem observados, uma vez que ele começa a observar, ele vai classificar o comportamento observado dentro das categorias de comportamentos que ele pretende observar. Em geral, em termos de se ele viu ou não viu um determinado comportamento, ou também como se fosse um questionário usando alternativas pré-definidas dos possíveis comportamentos que uma pessoa pode adotar. Então, por exemplo, se estivéssemos em frente a se estivéssemos observando uma pessoa em frente a uma gôndola de produtos, uma das categorias que poderíamos estar observando é quantos produtos diferentes ela pega na prateleira. E aí nós poderíamos ter características como 1 produto, 2 produtos, 3 produtos, 4 produtos. Uma outra dimensão que poderíamos gostar de observar seria se a pessoa lê ou não lê o rótulo do produto. Então aqui classificaremos apenas em sim, se lê o rótulo, e ou não lê o rótulo. E, naturalmente, a contrapartida da observação estruturada é a observação não estruturada. E o que é uma observação não estruturada? O observador não predefine quais são os comportamentos que ele gostaria de observar e simplesmente ele vai observar e anotar tudo que ele observou. Em geral, essa pesquisa, observação, esse tipo de pesquisa de observação não estruturada se aproxima muito mais de uma pesquisa exploratória, ok? A próxima dimensão é o grau de disfarce. Então, uma observação pode ser disfarçada ou não disfarçada. Disfarçada é quando o observado não sabe que ele está sendo observado, e não disfarçado, naturalmente, é quando o observador sabe que ele está sendo observado. Qual é a diferença e qual é o impacto, né? Quando o observado sabe que está sendo observado, é possível e eventualmente muito provável que ele mude o seu comportamento, que ele adapte o seu comportamento em função do fato de estar sendo observado. Alguns pesquisadores dizem que sim, é possível que o observado mude o seu comportamento,
mas que passado alguns momentos ele esquece que está sendo observado e volta a assumir o seu comportamento normal, ok? E naturalmente, se ele não sabe que está sendo observado, não haveria nenhuma razão para que ele mudasse o seu comportamento habitual. E como é que nós podemos disfarçar uma observação? Existem várias formas. Por exemplo, ao fazer uma observação por meio de câmeras essas naturalmente que estão escondidas, por espelhos de apenas um lado, ou por dispositivos mecânicos, nós vamos falar sobre alguns deles, ou, por exemplo, compradores disfarçados, também às vezes chamado de mystery shopper. E finalmente, em relação à ambientação, a terceira dimensão de caracterização da observação, nós temos o ambiente natural, o ambiente artificial. O que é o ambiente artificial? É o ambiente de laboratório, né? Então, para fazer uma observação no ambiente artificial ou no ambiente de laboratório, nós vamos montar um determinado ambiente, vamos caracterizar esse ambiente da forma mais próxima possível ao ambiente natural e vamos trazer os potenciais observados para que se comportem naquele ambiente artificial como se ela estivesse se comportando no ambiente natural. Naturalmente, se vocês prestarem atenção, é fácil deduzir que o ambiente artificial tem algumas desvantagens em relação ao ambiente natural, e a começar pelo fato de que a pessoa que vai ser observada provavelmente vai se comportar de forma diferente daquela que se comportaria no ambiente natural. E o ambiente natural é aquele ambiente em que queremos observar o fenômeno, seja ele, por exemplo, uma prateleira de supermercado, ou um caixa de loja, ou até mesmo um quiosque de uma agência bancária, ok? Em seguida, o que nós temos que ver para finalizar esse tópico da observação é quais são os tipos de observação que são mais comuns, principalmente em marketing, ok? Então vamos lá, vamos ver o nosso próximo slide. O que vamos ver aqui são os vários tipos de observação. Então vamos começar com o primeiro deles, que é a observação humana, ou seja, aquela observação que é feita por pessoas, ok? Então, o que uma pessoa pode observar? Naturalmente, uma pessoa pode observar outra pessoa em qualquer contexto. Mas aqui tem alguns exemplos interessantes, né? Primeiro, uma pessoa pode observar placas de carros. Por que uma pessoa observaria uma placa de carro? Imagine o seguinte, que temos aqui um shopping, e esse shopping quer saber qual é a área de influência. O que é a área de influência? A área de influência se referiria aos bairros ou às cidades das quais as pessoas em que as pessoas moram e que vão até aquele shopping center. Isso também vale naturalmente para uma determinada loja. Então, se eu observar a placa dos carros estacionados em um shopping center e depois bater essas placas, esses registros, com um banco de dados de registros de veículos, eu poderei descobrir de onde vêm as pessoas que frequentam a minha loja. Naturalmente, eu também posso observar o comportamento de compra em qualquer situação, qualquer tipo de compra. Eu posso observar o atendimento em lojas, também é uma aplicação bastante interessante da observação. Eu posso observar crianças, né? Por exemplo, eu quero ver como é que as crianças brincam com um determinado brinquedo novo, né? Então, essa seria uma aplicação da observação. Veja que eu também posso observar o uso de um produto, né? Então eu posso observar, por exemplo, como é que um cabeleireiro lava
o cabelo de uma mulher, ou seja, como é que ele usa o shampoo, ou como é que ele manuseia um secador de cabelo, ou como é que uma mulher lava roupa, ou como é que uma mulher ou um homem passam roupa, ou profissionais, por exemplo, como é que um médico executa uma determinada cirurgia, ou como é que uma enfermeira executa um determinado procedimento e assim por diante. E também a observação humana pode servir, por exemplo, por contagem de tráfego, né? Ou quantas pessoas passam por um determinado local, num determinado espaço de tempo, ok? O outro tipo de observação é a observação mecânica. Então vamos ver aqui alguns exemplos de observação mecânica. O People Meter do Ibope é um tipo de observação mecânica. O que é o People Meter? People Meter é uma maquininha que fica acoplada às televisões das amostras que são selecionadas para participar da pesquisa de audiência. Essa maquininha lê o canal em que a televisão está sintonizada e manda essa informação para os computadores centrais do Ibope. Na verdade, o que a gente vai ver mais para frente é que, de fato, ela não lê em que canal a televisão está sintonada. Na verdade, ela lê a imagem da tela da televisão e ela manda essa imagem para o computador. Chegando lá no computador do Ibope, o computador vai comparar aquela imagem que ele recebeu com um banco de dados de imagem e aí então vai fazer a leitura de qual é o programa e, consequentemente, em que canal que aquela televisão está sintonizada. Da mesma forma como a gente também pode pensar em observação mecânica por meio de filmadoras, por meio de scanners, né? Scanners são esses produtos que leem código de barras. Contadores de tráfego também, isso pode ser usado, por exemplo, em redes de varejo. A internet também é uma excelente forma de observação, só que aí não é bem mecânica, mas é uma observação eletrônica, né? Os cookies são excelentes exemplos de observação por meio da internet. Nós temos também aí o que se convencionou chamar neuromarketing nos últimos anos, que são as pesquisas feitas por meio de observação. E aí a gente tem dois grandes tipos, né? Aqueles equipamentos que leem respostas fisiológicas, que são, por exemplo, o pupilômetro, que mede o tamanho da pupila, o psicogalvanômetro, que mede a reação da pele, o eye tracking, que mede o movimento dos olhos, ou também nós temos os equipamentos que leem o cérebro, né? Principalmente a oxigenação dos vasos cerebrais, que é o que se chama de ressonância magnética, ou equipamento, né? Que se chama de ressonância magnética funcional, ok? Um outro tipo de observação é a auditoria. A auditoria nós temos aí como exemplos as auditorias de Nielsen, né, que é uma auditoria feita nas lojas, ou a auditoria de lares, que é feita pela Kantar Ibope. E um outro tipo específico de auditoria que é chamado de pantry check ou observação das prateleiras. Geralmente isso é feito nos lares. Para que serve um pantry check? Então vamos supor que eu queira saber qual é a participação de mercado da minha marca nos estoques e eu não quero comprar uma auditoria de lar ou uma auditoria de loja, então eu compraria um pantry check, que pode muito bem ser uma pesquisa transversal única, ou seja, eu vou fazer um pantry check uma única vez. Então eu vou sortear um número de lares, vou nesses lares, vou pedir permissão e vou fazer o levantamento dos estoques daquele lar de produtos, ok?
Então isso pode servir, por exemplo, para ver a participação de marca ou até mesmo a penetração de uma marca. Um outro tipo de observação que é bastante diferente é a análise de conteúdo. A análise de conteúdo não se refere à observação de pessoas ou objetos, mas sim a análise de comunicação. Então isso é muito aplicado principalmente na área de marketing, para se observar o conteúdo de propagandas, ok? Então, um exemplo, o livro traz alguns exemplos interessantes, mas, por exemplo, a gente poderia pensar em observar como é que as propagandas retratam os papéis femininos, ou a gente pode pensar como é que as propagandas retratam as crianças em que situações. Ou a gente pode pensar quais são os tipos mais comuns de apelo de propaganda e assim por diante. Finalmente, o último tipo de observação é o que se chama de análise de traços. Nesse caso, a análise de traços é como se fosse análise do resto, né? Então, o que é esse traço? Eu não vou observar o comportamento em si, mas eu vou observar as pegadas do comportamento, ok? Eu vou ver quais foram os traços deixados pelo comportamento. Alguns exemplos, dial de carros, né? Então, imagine que você é uma loja de automóveis ou um estacionamento e você gostaria de fazer propaganda. E você gostaria de fazer propaganda no rádio. Pergunta, onde que você vai veicular sua propaganda? Muito provavelmente nas rádios em que os carros que pararam no seu estacionamento na loja estavam sintonizados quando eles chegaram lá, ok? Então eu vou observar o dial dos carros para saber quais são as rádios mais ouvidas pelos meus clientes. Naturalmente, o trajeto de uma pessoa num website também pode ser caracterizado como uma análise de traços. Aqui tem um exemplo bem interessante, né? A erosão do chão em um museu ou em uma exposição, para saber qual que é a popularidade de cada uma das exposições. E um outro exemplo aqui bastante interessante também é o número de digitais impressas em uma revista, né? Se você conseguir descobrir quantas digitais diferentes tem na capa de uma revista ou nas páginas de uma revista, você vai conseguir descobrir por quantas pessoas, em média, uma revista é lida, né? Ou pelo menos folheada, ok? Muito bem, então nós vimos aqui na aula de hoje o que é o levantamento, o que é uma observação, quais são os principais tipos de cada um desses dois métodos e quais são as principais variáveis que as distinguem umas das outras, ok? Muito bem, então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem atentos a essas aulas que eu estou colocando aqui nesse canal. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje mais uma vez e nós nos vemos em alguns dias, ok? Um grande abraço, até logo.